Por favor. Senhor Primeiro-Ministro, ainda sobre o futuro, em junho disse que aspirava a uma subida de 20% dos salários até 2026. A pergunta é muito simples. Essa subida, esse aumento é real ou nominal? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou tentar esclarecer mais uma vez. No programa eleitoral do PS, que é, aliás, ipsis verbis, com a substituição do Partido Socialista por Governo, aquele que é hoje o programa do Governo, está fixado um objetivo em matéria salarial. E o objetivo está fixado de uma forma muito clara, que é dizer o seguinte: aumentar o peso dos salários no PIB de acordo para a média europeia. Em 2019, a média dos salários do PIB em Portugal era 45%. Na União Europeia era 48%. É este percurso de convergência que nos propusemos fazer e é isso que estamos a tratar de negociar com os parceiros sociais, uma reta previsível, segura para todos, para podermos atingir esta meta. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Guimarães Pinto. Faça favor. Senhor Primeiro-Ministro, resposta sim ou não. O aumento de 20% que prometeu é em termos reais ou não? O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra, visto que alterna com o outro orador. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito bom para a circulação este exercício, mas, Sr. Deputado, leia o programa do Governo, é esse o compromisso que assumimos. Muito obrigado. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor. Senhor Primeiro-Ministro, eu li o programa de Governo e lá não diz se é em termos reais ou nominais. Portanto, a subida de 20% é em termos reais ou nominais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste modo reiterativo, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu repetirei. O objetivo que está fixado no programa do Governo é fazer subir o peso dos salários no produto de 45% para 48%. Muito obrigado. Muito obrigado. Presumo que continue a ser o Sr. Deputado Guimarães Pinto a intervir. Faça favor. Senhor Primeiro-Ministro, eu até tenho algum medo de lhe perguntar isto, mas sabe qual é a diferença entre um aumento nominal e um aumento real? É tão simples quanto isso. O Sr. Primeiro-Ministro, querendo, pode responder. Faz favor. Sr. Presidente, é um gosto. Sr. Deputado, como eu já disse, eu dediquei parte das minhas férias a estudar o livro de Economia do Sr. Professor Joaquim Moraes Sarmento, para ver precisamente se lhe sabia responder, mas não estava lá a resposta. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Guimarães Pinto. Faça favor. Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, não sabe. Isto é muito grave. É muito grave que não saiba. Sabe porquê? Porque o aumento de 20% em termos nominais representará uma estagnação do valor real dos salários até 2026. Se estiver a defender um aumento de salário real de 20%, aí sim teremos um aumento verdadeiro. Portanto, está a defender um aumento verdadeiro do valor dos salários ou uma estagnação do valor dos salários até 2026? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olhe, Sr. Deputado, há uma coisa que os portugueses sabem todos. Desde que eu governo, o rendimento real cresceu. Se os senhores governassem, o rendimento das pessoas diminuía. Muito obrigado. Tem a palavra, logo que haja condições para isso, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, posso derivar da resposta que deu, que sabe o que é então uma variação real. Repito a pergunta. 20% é uma variação real ou nominal? Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado por cortesia. Repetirei a resposta. O objetivo fixado no programa do Governo é aumentar o peso dos salários no PIB de 45% para 48%, convergindo com a média europeia ancorada a 2019. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Guimarães Pinto. Ou seja, a promessa é de 20% em termos reais, porque essa é a única forma do peso do valor do PIB subir de 45% para 48%. É bom que diga isso, porque entre 2000 e 2021 os salários reais em Portugal cresceram 4%. 4%. E está a prometer aqui subir 20% até 2026. Percebendo então que o que é importante é falarmos em termos reais, considera verdadeira a promessa que foi dada aqui pela sua Ministra de que em 2023 terão o maior aumento de pensões dos últimos 20 anos. Mais uma vez, estamos a falar em termos reais. Em termos reais, em 2023, haverá ou não o maior aumento de pensões dos últimos 20 anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Guimarães Pinto. Faça favor. Sr. Primeiro-Ministro, quando disse que em 2024 os pensionistas irão receber mais do que em 2022, referia-se a um aumento real ou nominal? Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Sr. Deputado, a inflação de referência para o aumento de pensões é de novembro. A previsão que temos é que seja 7,1%. Com o suplemento extraordinário pago no próximo mês, que sendo meia pensão corresponde a 3,5%, basta somar os 3,71 ou os 4,53 para saber se a soma do aumento que as pessoas vão ter de hoje até ao final de 2023 fica acima ou abaixo de 7,1%. Agora pergunto-lhe eu, é capaz de fazer a soma? Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. A pergunta anterior era sobre 2024, mas deixemos isso de lado. Eu tenho aqui na minha mão o documento que a sua Ministra da Segurança Social distribuiu para justificar a redução do valor real das pensões nos próximos anos. E aqui, na parte de contribuições e cotizações, vocês têm um aumento até 2030 de 7%. Eu não vou complicar com contas, já tivemos isso demasiado, mas isto implica um aumento do salário médio até 2030 de cerca de 12%. Aumento do salário real até 2030 de 12%. O Sr. Primeiro-Ministro falou aqui de um aumento de 20% em termos reais até 2026. A sua Ministra da Segurança Social apresenta aqui um aumento do salário real de 12% até 2030. O que é que acha que vai acontecer entre 2026 e 2030 para que o salário real deixe 8%? Como é que planeia deixar o país depois de 2026 para que o salário real deixe 8% nesse período? Mais do que isso. O senhor deputado tem de concluir. Já vou acabar, Sr. Presidente. Ou então, diga se o Governo tem dois tipos de projeções. Uma projeção para a propaganda e uma projeção completamente diferente para justificar a redução de pensões aos pensionistas. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora que finalmente acabou o seu tempo, temos tempo de dar uma resposta com princípio, meio e fim. Sr. Deputado, de uma vez por todas,
agradeço que não ponha na minha boca aquilo que eu não disse. Aquilo que eu disse, e repito, que é o que consta do programa eleitoral, o que consta do programa do Governo, é que nós temos um objetivo muito claro, que é aumentar o peso dos salários no produto de 45% para 48%. E estabelecemos este critério para que os salários subam de acordo com a economia e de forma que esse aumento possa ser sustentável, que permita melhorar o rendimento dos trabalhadores e que não comprometa a competitividade das empresas e o crescimento do país. E que, pelo contrário, o crescimento possa ser sustentado nessa melhoria de rendimentos. Falei só disso e mais nada do que disse. E temos outro objetivo, quantificado e preciso, que é elevar o salário mínimo nacional até pelo menos 900 euros em 2026. O que apresentámos ontem em sede de concertação social foi a nossa proposta negocial com os parceiros sociais para um acordo de médio prazo, onde as partes se vinculam a uma trajetória para cumprirmos este objetivo. Nós vivemos numa economia de mercado, onde o Estado só fixa os salários negociados, aliás, da administração pública, mas não fixa do setor privado. O setor privado é autónomo, portanto, eu não aumento os salários. Quando muito aumentamos os salários dos funcionários públicos. Relativamente aos do setor privado, são os parceiros sociais que, por negociação coletiva de já aumento, por acordo da empresa ou outra forma contratual, fixam o salário. E é por isso que, em sede de concertação, estamos a fazer essa negociação. Mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado que está tão preocupado com o rendimento, se é real ou nominal, porque é que não vai à concertação social convencer as confederações patronais que o aumento dos 20% deve ser um aumento real? Eu recomendo isso, acho que seguramente que sim. E, olha, espero que tenha mais sucesso do que o seu discurso. Vou terminar, Sr. Presidente. Concluir. Vou concluir. Sr. Deputado, e voltando à segurança social, a iniciativa liberal, pelo menos nos próximos dias, devia ter um pingo de vergonha de voltar a falar sobre segurança social e pensionistas, depois do primeiro governo na Europa em muitos anos, que assumiu e aplicou a vossa doutrina, ter obrigado ontem o Banco Central de Inglaterra a ir-se resgatar com 65 milhões de euros fundos de pensões privadas, que é o vosso sonho, graças a uma descida completamente irresponsável dos impostos, que é o vosso programa, deviam estar calados por algum tempo, ao menos sobre a economia. Muito obrigado.